Abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos acharam? Amém? Antes de iniciarmos a leitura, irmãos, permita-me falar com vocês algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu estava conversando com minha esposa, depois de um dia de trabalho, e nós conversávamos sobre os desafios e as dificuldades da vida cristã. Nós conversávamos sobre os desafios de um pai em criar seu filho no caminho e no temor do Senhor em dias tão difíceis como o nosso. Nós conversávamos, irmãos, acerca dos desafios e das dificuldades dos pastores em levar suas congregações a crescerem e amadurecerem espiritualmente em tempos de tanta heresia e de um falso evangelho como o nosso tempo. Nós conversávamos sobre os desafios dos jovens universitários em um ambiente tão hostil quanto o ambiente acadêmico, onde tanta ideologia tem sido difundida em nossos tempos. Quantos desafios nos cercam, irmãos? Entre essas coisas, nós conversávamos também sobre o sofrimento na vida cristã. Por que o sofrimento faz parte da caminhada cristã? Foi então que minha esposa se virou para mim e me fez uma pergunta inquietante. Ela me perguntou assim: Tiago, por que alguns crentes parecem sofrer mais do que outros? Por que alguns crentes parecem que têm a sua cota de sofrimento, de lutar contra seus medos, de lutar contra traumas emocionais maior do que outros crentes? Por que Deus permite que o sofrimento monte acampamento em nossa casa? Por quê? Aquela pergunta ficou martelando em minha cabeça durante algum tempo, e eu posso resumi-la da seguinte forma, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Há algo bom no sofrimento? Há algo bom no sofrimento. É sobre esse tema que eu quero meditar com você, meu irmão. Se você pudesse, entre outras coisas, escrever a história daquelas pessoas que você ama, escrever a história de vida daqueles que você ama, você incluiria o sofrimento como um capítulo dessa história? Ou melhor, você muitas vezes incluiria o sofrimento como a maior parte da história de vida daquela pessoa? Nós, nessa noite, vamos meditar sobre o que nós podemos tirar de bom em meio ao sofrimento. Eu quero, com você, com os olhos pousados no texto, meditarmos sobre essa verdade. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa daqui é uma das passagens da vida de Jesus em que eu acho que existem mais lições para nós. É nessa passagem que nós podemos ver lado a lado a humanidade de Cristo e a sua divindade também. O mesmo Jesus que minutos antes estava dormindo porque estava cansado, de repente se levanta e repreende o vento e o mar, e uma grande bonança se faz depois de uma tempestade. Através desse texto, irmãos, eu quero responder a seguinte pergunta: há algo bom no sofrimento? Permita-me novamente com você pedir que você olhe o versículo 35.
A Bíblia diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Que dia era esse? A Bíblia diz naquele dia. A resposta está no capítulo 4, versículo 1. Olhe comigo, por favor. Olha o que Jesus estava fazendo naquele dia. Capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Jesus passou todo aquele dia ensinando, irmãos. Tinha sido um dia de muito trabalho para ele, um dia muito cansativo para o nosso Salvador. Ele havia ministrado durante todo o dia as grandes parábolas do reino de Deus. Foi naquele dia que Jesus contou, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus contou a parábola do grão de mostarda. Jesus havia instruído seus discípulos em particular. Foi um dia de muito trabalho para o nosso mestre. Você que já teve a oportunidade de falar em público, sabe o quanto isso é desgastante. Sabe o quanto isso cansa. E ainda mais em tempos que não existia um microfone como nós temos hoje. Jesus estava cansado. Não é de admirar que quando ele entrou no barco, imediatamente ele pegou no sono. Imediatamente ele dormiu. Ele havia passado muito tempo trabalhando em prol do reino de seu pai. Ele havia desprendido muita energia ensinando a numerosa multidão as parábolas, as grandes verdades sobre o reino de Deus. E agora, no final da tarde, o próprio versículo 36 nos diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Eu fico imaginando essa cena, Jesus sentado no barco, ensinando a multidão na beira da praia. De repente ele diz: olha, vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Os discípulos despedem a multidão e Jesus, da mesma forma que estava, segue viagem rumo ao outro lado. Ele não se preparou, ele não deu tempo aos discípulos para buscarem provisão, ele não deu tempo para buscar alimento, trocar de roupa. Da mesma forma que ele estava, ele viajou rumo ao outro lado, porque ele tinha trabalho a fazer para seu pai. Se você olhar o capítulo 5, é lá que diz: chegando à outra margem, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Jesus não parava de trabalhar, irmãos. Jesus estava num dia ensinando, no outro momento ele já estava em outra terra, expulsando demônios e libertando vidas cativas do inimigo. Esse é o nosso Salvador. Mas no intervalo entre a viagem e a chegada, muita coisa aconteceu. E eu quero, à medida que nós caminhamos, já ir dando para vocês as lições do texto dessa noite. Em primeiro lugar, se você trouxe caneta, se você tem papel, anote. Seguir a Cristo, não impede que nós tenhamos problemas na vida. Essa é a grande verdade desse texto, irmãos. Aqui estavam os discípulos de Jesus. Aqui estavam aqueles homens que abandonaram tudo por causa de Cristo. Aqueles homens não se importaram com o que os fariseus falavam, aqueles homens não se importaram com o que as outras pessoas falavam, aqueles homens muitas vezes estavam no seu trabalho como Levi, e Jesus passou e disse: segue-me, e ele abandona tudo e segue a Cristo. Aqui estavam pessoas, homens que amavam a Jesus. Não eram fariseus, não eram escribas, eram homens que haviam aberto mão de tudo para servir e para honrar nosso Salvador. Versículo 37, a Bíblia diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Essa região, irmãos, do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce, é uma região muito propícia ao aparecimento de tempestades. Na verdade, essa região é uma depressão que fica a 200 metros abaixo do nível do mar, cercada de montanhas que atingem 3.000 metros de altura. Montanhas cobertas de gelo todo o tempo, em que os ventos gelados, quando se encontram com o ar quente que sai do rio, produzem verdadeiros furacões, produzem tempestades inimagináveis, capazes até de assustar homens experimentados como os discípulos. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de qualquer tempestade. Nós não estamos falando aqui de qualquer chuvisco, uma chuvinha, uma brisa que sopra. Nós estamos falando de um redemoinho de vento capaz de balançar o mar, capaz de deixar aqueles discípulos em pânico. Homens que eram acostumados a pescar e ao mar desde a sua infância, eles entraram em pânico por causa daquele temporal. Irmãos, é isso que nós queremos destacar nessa noite. Servir a Cristo não nos deixa imunes ao sofrimento. Não nos deixa imunes ao sofrimento. Ser cristão, irmãos, não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual.
Por incrível que pareça, o céu ainda não é aqui. Por incrível que pareça, irmãos, Jesus foi a uma festa de casamento, porém mesmo lá faltou vinho. Por incrível que pareça, irmãos, nós às vezes enfrentamos terríveis tempestades na nossa vida também, mesmo depois de seguirmos a Jesus. Mesmo depois, irmãos, de nos prostrarmos diante de Deus, nos rendermos a Ele, nós enfrentamos tempestades na vida. Essa é uma verdade para você? Essa é uma verdade na vida de todos nós. E às vezes, irmãos, as tempestades vêm de onde nós menos esperamos. Como nós já falamos, aquele mar era conhecido dos apóstolos. Aquele mar era o lugar do trabalho deles. Eles conheciam aquilo como a palma da mão. E a tempestade veio justamente daquele lugar que eles conheciam muito bem. Às vezes é um filho que é criado com todo amor, com todo carinho, com os pais lutando para ensinar o caminho do Senhor. E ele cresce e se torna um filho rebelde. Às vezes é um casamento que é regado ao amor, ao carinho, ao respeito, à fidelidade durante anos. E de repente é desfeito por um golpe de infidelidade. Às vezes é um emprego que você trabalha, se empenha, não transige nos seus negócios para não ser corrupto. E você é atacado e você sofre por causa disso. Irmãos, as tempestades na vida chegam para nós. Seguir a Cristo não nos deixa imunes ao sofrimento. Talvez aqueles homens, quando seguiram a Jesus, pensaram, não, esse homem ele é capaz de multiplicar o pão, ele é capaz de expulsar o demônio, ele é capaz de fazer milagres e prodígios, então eu nunca vou passar por sofrimento, eu nunca vou ter de enfrentar o sofrimento, eu nunca vou ter de passar por uma tempestade na minha vida, quando na verdade, irmão, seguir a Cristo não nos deixa imunes a isso. Eu quero que você fixe essa verdade no seu coração. Eu quero que você grave essa verdade hoje em sua mente no mais profundo. Seguir a Cristo não nos deixa imune ao sofrimento. Apesar de todas as mentiras que o Evangelho da Prosperidade tem propagado em nossos dias, ser cristão não é sinônimo de só vitória e só vitória. O pastor falou hoje pela manhã, e eu achei uma ilustração muito pertinente. A vida cristã é como uma trilha. Muitas vezes nós vamos quebrar o nosso pé, vamos ter que seguir na trilha com a perna fraturada, mas nós vamos chegar lá, porque o nosso Salvador nos garante isso. Irmãos, aqueles homens enfrentaram tempestade no ambiente que eles conheciam, a tempestade era inesperada, eles não puderam administrar, mas Jesus estava com eles no barco. Eu quero nessa noite, irmãos, dizer para você o seguinte: Deus pode acalmar as tempestades da nossa vida. Irmãos, Deus conhece o nosso medo. Deus conhece as lutas que nós temos enfrentado. Deus tem conhecido, irmãos, e Ele sabe justamente a medida de graça e a medida de provação que nós temos condições de enfrentar. Em nome de Jesus, nessa noite, irmãos, vamos tomar consciência disso. Jesus permite as tempestades na nossa vida, mas Ele nunca, jamais nos desamparará. Olhando para esse quadro, irmãos, eu me pergunto como ficou o coração dos discípulos naquele dia. Pense comigo, quem mandou que eles atravessassem a outra margem? Quem foi que deu a ordem? Não foi o próprio Jesus? Ele disse, passemos para a outra margem. Entender, irmãos, a tempestade de Jonas é fácil. Jonas estava no caminho oposto ao que Deus mandou. Jonas pagou a sua passagem. Jonas fez tudo o que Deus disse que ele não deveria fazer. Entendermos a tempestade nessas circunstâncias é fácil. Mas o que você me diz de entender a tempestade quando nós estamos onde Deus mandou estar, fazendo o que Deus mandou fazer, indo para onde Deus mandou ir, no centro da vontade de Deus, e de repente somos alcançados pela tempestade da vida? Como é que você reage a isso? Como é que você reage diante disso? Irmãos, Jesus nos ama muito para prometer que a nossa vida não vai ter sofrimento. Saiba disso. Jesus nos ama demais para garantir uma vida sem sofrimento a nós aqui. Sabe por quê? É mediante o sofrimento que eu e você temos consciência da nossa pequenez, do nosso vazio, da nossa dependência. É mediante o sofrimento, irmãos, que o nosso amor ao mundo, ele é diminuído. É mediante o sofrimento, e isso aqui é importante demais para nós hoje, irmãos.
o sofrimento faz com que nós ansiemos o céu. É verdade ou não é? O sofrimento faz, irmãos, com que nós esperemos ansiosos pela volta do nosso Salvador. Faz com que nós olhemos para aquele dia em que Ele há de retornar e nós clamemos em alta voz: volta, Senhor Jesus, volta, volta, porque eu estou sofrendo aqui longe de Ti. O sofrimento, irmãos, diminui o nosso amor pelo mundo. O sofrimento diminui o nosso amor pelo dinheiro, pelos prazeres, pela luxúria, pelo pecado. O sofrimento tem esse objetivo. Olhando para isso, irmãos, eu posso claramente ver há algo bom no sofrimento, porque ele diminui o nosso amor pelo mundo. Olhando para esse texto ainda, irmãos, olhe comigo o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, o quadro que eu quero pintar para vocês aqui, e apesar de tudo isso aqui, esse quadro de tempestade e tudo, é dizer para você nessa noite, irmãos, que Deus é bom. Deus é bom. Apesar das tempestades, nosso Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Conta-se a história de um rei e de um súdito, que eram muito amigos, apesar da posição, e eles tinham um hobby em comum, que eles eram caçadores. E aquele súdito vivia repetindo para o rei, para o seu senhor: olha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E aquele rei, um dia, quando saiu para caçar com aquele súdito, um animal de repente saltou em sua mão e devorou 3 de seus dedos, e ele ficou sem 3 dedos na mão. Aquele súdito, quando viu aquela cena, olhou para o rei e disse assim: Deus é bom. Aquele rei ficou tão irado que encerrou aquele súdito na prisão e mandou que ele fosse espancado todos os dias. Todos os dias. Passou-se algum tempo, aquele súdito sofrendo todo tipo de ameaça, de agressão, de violência na prisão. Aquele rei tornou a caçar. E de repente ele foi capturado, não foi mais por um animal, ele foi capturado por uma tribo indígena que era canibal, uma tribo indígena que comia carne humana. E enquanto o cacique estava lá mexendo o caldeirão com o escaldado de carne humana e os temperos lá da tribo, ele foi observar o rei e viu que o rei faltavam 3 dedos na sua mão. E ele soltou o rei porque disse: olha, você não serve para ser sacrificado não, porque você não é perfeito, você tem 3 dedos a menos. E o rei foi correndo encontrar aquele súdito. Quando chegou lá, o súdito estava todo espancado, ferido, prostrado. E o rei disse: olha, Deus é bom mesmo, Deus é bom, eu fui capturado e aquele cacique não me matou. E aquele súdito olhou para o rei e disse: é verdade, Deus é bom. Seu rosto estava completamente desfigurado. Quando o rei olhou aquela cena, viu o súdito lá, ele disse: mas se Deus é bom, por que Ele permitiu que você estivesse nessa situação? Desse jeito. O súdito disse: se eu não estivesse aqui, eu estaria lá com você, e o devorado seria eu. Eu estaria na caça com você, e eu seria devorado no seu lugar. Irmãos, as tempestades da vida vêm muitas vezes para nos livrar de situações, para nos fazer humanos, para nos fazer depender de Deus. Se existe uma palavra que nós precisamos aprender na nossa jornada cristã, é dependência. Nós precisamos depender de Deus. Você reparou que os discípulos só recorreram a Jesus depois de se esvair de todos os recursos? Mas quando todos os recursos nossos acabam, os de Deus ainda estão plenamente disponíveis, porque o nosso Deus é onipotente, tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é homem, irmãos. Ele é um homem verdadeiro, ele é um homem real. Eu vejo grande sabedoria nessa verdade bíblica aqui. Eu vejo um grande mistério, mas eu vejo também algo profundo para o nosso aprendizado. Se o nosso Salvador tivesse sido apenas Deus, nós não poderíamos nos aproximar dele sem temor. Nós temeríamos a sua presença, nós ficaríamos espantados com a sua glória. Lembre de Isaías, quando contemplou a Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro. Todos os homens do Antigo Testamento que viram a glória de Deus ficaram assustados com aquilo. Se o nosso Salvador fosse apenas Deus, nós não poderíamos nos aproximar dele sem temor. Mas se o nosso Salvador, por outro lado, fosse apenas homem,
nós não poderíamos ter a certeza de que Ele era capaz de nos salvar. Nós poderíamos amá-lo, mas não teríamos a certeza que Ele garantiria o céu para nós. Mas porque Jesus é um homem-Deus, nós temos essa certeza, irmãos. Porque Jesus é um homem-Deus, Ele pôde chorar no túmulo, no funeral de seu amigo Lázaro. E porque Ele é Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas. Porque Jesus é homem, Ele sente sede, cansaço, Ele sente fome, Ele sente sono, Ele se entregou por nós. Mas porque Ele é Deus, aquela cruz foi o preço do nosso pecado. Porque Jesus é homem, irmãos, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Você tem sido envergonhado por aqueles que deveriam te amar? Jesus também foi. Na noite da traição, seus amigos o traíram, o abandonaram, o deixaram só. Você tem sido, irmãos, acusado de coisas injustas no seu trabalho, na sua vida? Jesus também foi. Ele pode se compadecer de você. Você precisou ser humilhado. Você passou por uma situação que você achou que não tinha mais solução. Jesus está no controle dela também. Ele dorme, mas o coração dele vela por nós. Jesus é esse Salvador, irmãos, que nós temos. Homem, também Deus. Deus e também homem. Porque Ele é homem, Ele tem ferida nas mãos. Porque Ele é Deus, Ele pode interceder por nós. Essa aqui é a grande verdade da fé cristã. Nosso Salvador é um Deus que tem feridas, como diz um poema antigo. Procure entre todos os deuses da mitologia, das outras religiões, nenhum deles tem feridas por aqueles que Ele ama. Nosso Deus carrega feridas nas mãos, por mim e por você. Ele é homem, mas Ele também é Deus. Irmãos, uma outra verdade que nós podemos meditar através desse texto é que há muitas fraquezas, mesmo em um cristão verdadeiro. Olhe comigo ainda o versículo 38, por favor. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, isso aqui não foi apenas uma pergunta. Eu não sei se você nota na fala dos discípulos, mas isso aqui não foi apenas uma pergunta. Isso aqui foi uma repreensão. Isso aqui foi uma acusação. Eles olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O Senhor não está vendo a gente aqui nessa luta, nessa agonia para tirar a água do barco, e o Senhor está aí dormindo. Eu não sei se o seu sono é pesado, mas o de Jesus aqui parecia ser. Quando eu morava com meus pais, a minha mãe vira e mexe falava que eu dormindo parecia que estava morto. E minha esposa, ela confirma essa teoria, porque ela diz que de vez em quando ela mexe em mim durante a noite para eu me mexer, para saber que eu estou vivo. Mas Jesus aqui, irmãos, Ele conseguia dormir no meio de uma tempestade no barco. Onda batendo, água caindo, todo mundo na agonia e Ele dormindo. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Nosso Salvador podia descansar quando todos os outros estavam desesperados. Irmãos, há muitas fraquezas nos servos de Deus. Vá comigo ao capítulo 6, versículo 52 do livro de Marcos. Marcos 6, versículo 52. Olha o que a Bíblia fala. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A Bíblia está falando aqui dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães porque o seu coração estava endurecido. Irmãos, veja aqui um quadro do coração humano, um quadro do meu e do seu coração. Quantas vezes nós não achamos que Deus não ouve as nossas orações? Quantas vezes, irmãos, eu e você vamos a Deus com aquele sentimento de: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, não? Só apenas eu, irmãos, que tenho essa sensação às vezes de orar e de não ouvir nada da parte de Deus, ou você também? Eu não encontro consolo muitas vezes, eu não encontro a paz muitas vezes. Eu vou até Deus com o mesmo sentimento dos discípulos: Senhor, o Senhor não está vendo, não? Eu não estou aguentando mais, não.
Todas as vezes, irmãos, que nós precisamos conciliar a angústia humana com a demora de Deus, nós temos dificuldade. Talvez você já ore por uma mesma causa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. Toda vez que nós precisamos conciliar a demora de Deus vir em nosso socorro, nós temos dificuldade com isso. Às vezes, irmãos, o medo faz com que a gente esqueça da fidelidade de Deus. O medo alcança a nossa fé. Irmãos, eu quero que essa verdade também fique gravada em você. Há muita debilidade nos servos de Deus. Há muita debilidade em nós. Nós somos falhos. O medo faz com que a gente esqueça as coisas boas que Deus nos fez. Aqueles discípulos, como nós falamos no início, eles tinham passado o dia inteiro aprendendo de Jesus, um dia inteiro ouvindo sobre Deus, e agora estava na hora da lição prática, e eles já haviam esquecido tudo aquilo, eles já haviam esquecido toda a aula que tiveram antes. O medo faz isso. O medo, quando nós estamos com medo, nós não raciocinamos com base nas experiências passadas. Irmãos, talvez seja fácil para alguém aqui pensar assim: esses discípulos eram tolos, eles tinham que ter confiado em Jesus. Eu confiaria se estivesse no lugar deles. Permita-me perguntar para você nessa noite: a sua fé tem sido testada? Sua fé tem sido provada? É melhor você desconfiar do seu próprio coração. É melhor você ter a sua adulação própria em baixa conta, em baixa estima. O sofrimento vai chegar para você. A doença pode chegar para você. A morte de alguém que você ama pode chegar para você. E é melhor você aprender a depender de Jesus agora. É melhor você aprender a confiar em Jesus agora. Para que no momento do sofrimento você não faça como os discípulos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Eu fico imaginando, irmãos, como foi que eles falaram isso com Jesus. Quando você lê a Bíblia, você não pode ler apenas superficialmente, achando que as coisas eram frias, como está aqui descrito, porque aqui é só letra. Imagine eles em desespero, para um lado e para o outro, dizendo: Senhor, não está vendo o que está acontecendo, não? Irmãos, eles entraram em pânico, eles entraram em desespero, eles entraram em terror absoluto. Homens experimentados, homens que conheciam aquele mar, homens que conheciam seu Salvador. Mesmo assim, o medo fez com que eles não raciocinassem. Irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós ainda estamos aqui na terra, o diabo não está morto, o céu ainda não é aqui. Nós temos um tesouro, mas esse tesouro ainda é em vaso de barro. Nós provamos caminhar aqui nessa terra, muitas vezes caminhando sim, caindo sim, quebrando uma perna sim, mas nós precisamos ver graça em nosso irmão e na nossa própria vida. Se alegre em Deus, irmãos, pelas pequenas coisas que Ele tem feito em seu favor. Quando você olhar para o quadro geral e a imagem não for das melhores, se alegre nas pequenas coisas. Certamente Deus tem feito coisas boas na sua vida. Há um hino que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Olhe para os pequenos detalhes da sua vida, irmãos, e olhe com gratidão. Veja a graça na vida do seu irmão. Nós somos muito rápidos para julgar. Nós somos muito rápidos para ver os defeitos do nosso próximo e muito lentos para ver graça. Mas saiba, há escória mesmo no ouro, há sujeira mesmo no diamante puro. Da mesma forma que em nós ainda há pecado, mesmo sendo alcançados pela graça de Deus. Essa é a verdade, irmãos, desse texto. Eu quero olhar com você mais 1 ou 2 lições para encerrarmos a mensagem. Versículo 39, olhe comigo, por favor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmão, se eu pudesse resumir esse versículo em uma frase, eu diria para você nessa noite: para Jesus não há impossíveis. Normalmente, irmãos, as tempestades, elas enfraquecem antes de encerrar. Elas vão diminuindo a sua força até que um momento elas acabam. Aqui a natureza reconhece a voz do Criador.
ela reconhece a voz daquele que a criou. E quando ele diz, acalma-te, emudece, ela simplesmente se rende e se prostra à voz de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Jesus tem todo o poder para acalmar a tempestade da nossa vida. Jesus tem todo o poder para acalmar aquela situação que você está enfrentando, aquela luta que você está travando, aquela decepção que você está convivendo. Jesus tem poder para acalmar a tempestade da nossa vida. Mas da mesma forma, irmãos, que Jesus tem poder para isso, Jesus, ele falou à natureza e a natureza obedeceu. Ele fala às estrelas e as estrelas se dobram. Ele chama as coisas à existência do nada. E ele chama você, pecador, nessa noite a se arrepender. Ele chama você também. Ele chama você para ter uma vida com Ele, para segui-lo, para se submeter aos ensinos dEle, para se render àquele que é capaz de salvar a sua alma. Nessa noite, se renda a Cristo. Como nós falamos, Jesus tem todo o poder. Talvez você se sinta culpado por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Talvez o diabo sussurre para você que você é um escravo, arrastado para lá e para cá, pela força do vento e das circunstâncias da vida. Talvez haja um fardo tão pesado na sua vida, que o que você mais anseia é se libertar dele, assim como o cristão na obra O Peregrino. Vá à cruz de Cristo nessa noite, e Ele pode libertar você do fardo, da culpa e do castigo do pecado. Venha a Jesus. Ah, pecador, venha a Jesus agora. Venha a Jesus e experimente o que Ele pode fazer na sua vida. Venha a Jesus e eu lhe dou a minha palavra que você jamais perecerá e nunca se arrependerá dessa decisão. Nunca se arrependerá, porque o nosso Salvador é um Salvador que tem poder no céu, na terra, em todos os lugares, e Ele garantiu para nós que nós chegaremos no céu a salvo nessa jornada. Venha a Cristo, pecador. Venha a Cristo agora. Será que você ainda não percebeu que a sua vida sem Jesus não faz sentido? Será que você ainda não notou que a sua vida sem Cristo corre perigo? Irmãos, não há nenhum temperamento que Jesus não possa transformar. Não há nenhum culpado que Jesus não possa inocentar. Jesus tem todo o poder. E Ele está aqui nessa noite. E Ele oferece salvação a você. Talvez você olhe para isso, meu irmão. Talvez você olhe para essa verdade. E você não valoriza Jesus como deveria valorizar. Infelizmente, as nossas conversas têm girado mais em torno da redenção do que do Redentor. Tem girado mais em torno da salvação do que do Salvador. Irmãos, o cristianismo é uma pessoa. A fé cristã fala de uma pessoa real, de um amigo real, de alguém que pode se compadecer de nós, porque ele experimentou aquilo que nós experimentamos. Nós estamos falando de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não estamos falando apenas de uma coleção de doutrinas abstratas, nós estamos falando de uma pessoa real, que é tanto homem quanto Deus. E Ele deseja salvar você nessa noite. Apenas venha a Ele, siga-o de coração, arrependa-se de seu pecado e confie que Ele pode salvar você. Uma última lição, irmãos, desse texto, e que para mim é a mais humilhante. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, os discípulos aqui haviam censurado Jesus pela sua demora e pela sua indiferença, aparente indiferença ao sofrimento deles. E nós sabemos, irmãos, eu fico imaginando, e isso é verdade também, os discípulos eram um bando de Zé Ninguém. Eram homens sem importância naqueles dias. E eles olharam para o Criador de céu, terra e mar, Criador do tempo, Criador dos anjos, Criador de tudo que existe, que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Eles olharam para Jesus, repreenderam Jesus,
censuraram Jesus, reclamaram com Jesus. E a resposta de Jesus a eles é uma resposta terna, compassiva, cheia de graça e de misericórdia. Como é que vocês ainda não têm fé? Irmãos, é assim que Jesus trata conosco. Nós sabemos que todas as vezes em que alguém tem um alto posto, assume um alto cargo numa empresa, em algum lugar, menos disposição aquela pessoa tem para suportar a afronta. É verdade ou não é? Se um dono de uma empresa passa e faz algo, e aquela pessoa que está ali varrendo o chão diz um desaforo ao chefe, no mínimo aquela pessoa vai ser demitida, no mínimo. Mas aqui os discípulos falam de uma forma rude com Jesus, e Jesus responde de uma maneira graciosa e terna. Esse é o nosso Salvador, irmãos. Ele não nos despreza, apesar das maiores tolices que nós pensamos na vida. Esse é o nosso Salvador, que é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco e ir em busca de uma que se perdeu. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nunca discípulos ou aprendizes tiveram um professor tão paciente quanto Jesus foi. E nunca um professor teve alunos tão lentos para aprender quanto Jesus teve. Os discípulos, irmãos, não entendiam nada que Jesus falava, nada. Jesus falou sobre redenção, sobre salvação, sobre um reino que não é desse mundo. E eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era aquele que deveria sentar à direita de Deus. Os discípulos não entendiam nada que Jesus falava. E Jesus todas as vezes os trazia de volta, os ensinava, ministrava o coração deles. Esse é o nosso Salvador, irmãos. E todas as vezes que eu penso em Jesus, eu me sinto humilhado, porque eu não tenho a mesma paciência para lidar com o erro das outras pessoas, para lidar com as tolices das outras pessoas. Nós precisamos aprender mais de Cristo, irmãos. Eu estava lendo a história de um mártir, e ele, no momento da sua morte, tentaram convencê-lo de não fazer aquilo. Olha, você não pensa nos seus filhos? Você não pensa na sua mulher? Seus filhos vão ficar desamparados, sua mulher vai ficar viúva. Não precisa fazer isso, não, negue a Cristo apenas. E ele disse: olha, eu agradeço a Deus pela minha família, eu os amo, mas perto de Jesus, para mim não há mais ninguém. Se eu tivesse 10 pescoços, eu deixaria cortar todos os 10. E ele se entregou. Irmãos, falta em nós o encanto por quem Jesus é. Falta em nós um espanto, uma valorização da pessoa de Cristo. E esse, para mim, é o maior resultado do sofrimento. Lembre-se da pergunta do início: há algo bom no sofrimento? Eu penso que o maior resultado do sofrimento é que nós olhamos para Jesus como uma pessoa real e nós ficamos encantados pela beleza de Cristo. Nós ficamos prostrados diante de quem Ele é. Você viu aqui qual foi a reação dos apóstolos, dos discípulos, quando olharam para Jesus depois da tempestade? Quem é esse que até o vento e o mar lhe submetem, lhe obedecem? Nós precisamos, irmãos, desse olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Ele dessa forma. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Jesus Cristo. Quem é esse? Esse é aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que todos os patriarcas disseram e os profetas apontaram, e todo o sistema de culto do Antigo Testamento apontava. Quem é esse? Esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, nasceu para nos salvar, nasceu para nos redimir. Quem é esse? Esse é aquele que caminhou 33 anos aqui na terra sem pecado. Quem é esse? Esse é aquele que foi crucificado por nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quem é esse? Esse é aquele que há de vir, tirar a sua igreja desse mundo, levar-a para a glória na eternidade, e nós estaremos para sempre com Ele, reinando e aprendendo dele. Cristo é tudo, o apóstolo Paulo diz. Para mim, o viver é Cristo. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, definitivamente, nos nossos dias,
olhar para Jesus e termos um encanto por quem Ele é. Nós vemos a igreja domingo após domingo. E nós precisamos retornar a Jesus. Você que ainda não conhece a Cristo, nessa noite o meu Salvador, o seu Salvador, se você crer nele, se arrepender, Ele vai te levar ao céu. Ele jamais vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Ele é capaz, irmãos, de suportar afrontas, tolices do seu povo e nunca nos abandonar. Conscientes disso, vamos curvar nossas cabeças. Eu quero orar com você nesse momento. Obrigado, meu Deus. Obrigado por todas as vezes, Pai, em que o Senhor me amparou. Obrigado por todas as vezes em que o Senhor acalmou os ventos e o mar das tempestades na nossa vida. Tu tens sido o nosso Ebenezer, que quer dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Tu estás conosco, ó Pai, no barco da nossa vida. E apesar de todas as tempestades, nós não precisamos temer. Nós precisamos olhar para Ti e lembrar de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós. Nós não temos motivo para temer, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, apesar de todas as dificuldades que nós temos passado aqui, porque o Senhor prometeu que jamais nos abandonaria nessa jornada. E isso é maravilhoso. É maravilhoso, Deus, porque nós somos ovelhas desgarradas, nós somos ovelhas teimosas. Nós nos afastamos de Ti por causa de coisas efêmeras, coisas sem valor desse mundo. É o dinheiro, é o trabalho, são as preocupações com o futuro. Enquanto o Senhor sussurra para nós: como vocês ainda não têm fé? Aumenta a nossa fé, Pai, é o nosso pedido nessa noite. Acalma o nosso coração. Às vezes a tempestade é do lado de fora, e às vezes a tempestade é dentro de nós, é no nosso coração. O nosso coração anda pesado muitas vezes de anseios, de preocupações. Tu tens sido fiel, Senhor. Nos ajuda a descansarmos nessa fidelidade e a sabermos, Pai, que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é homem, mas também é Deus. Está intercedendo por nós nesse momento, está oferecendo salvação àqueles que ainda não Te conhecem aqui. Nós clamamos, Senhor, pela nossa igreja. Nós queremos ser avivados. Temos ouvido a Tua palavra ser pregada constantemente. Que nós possamos amadurecer, Senhor. Que nós possamos crescer em graça, crescer em força, crescer em poder, vencer o pecado, o mundo, Satanás, a carne. Vencer esse sistema, Senhor, que tão de perto nos rodeia. Olha para nós, ó Pai, nessa noite, olha para nós, porque aqui há pessoas que ainda não Te conhecem como Salvador. Estende a Tua graça para elas aqui, hoje, agora, que elas corram para o Senhor, que elas corram para Ti e que elas olhem para Cristo como Senhor, como Salvador e como o mais belo entre os belos. Tu és Rei, Tu reinas, Tu és o Senhor dos senhores, e por isso nós Te rendemos louvor, honra, glórias e adoração. Como não pode deixar de ser, ó Pai, nós também clamamos pela volta de Jesus Cristo. Deus, aproxima esse dia. Aproxima, Pai, o dia da volta de Teu Filho, em que Ele vai se levantar e vai dizer: basta, é chegada a minha hora. Volta, Senhor Jesus. Maranata é a nossa oração. Nos conceda graça, nos conceda força para enfrentarmos as tempestades da vida, confiando em Ti e no Teu amor por nós. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.